A ética kantiana passa pela compreensão das suas três principais obras sobre o assunto, quais sejam a Crítica da Razão Prática, a principal delas, e a Metafísica dos Costumes e os Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Nessas três obras, Kant expõe a sua ética intencionalista, a ética da intenção, do intencionalismo. Para Kant, toda a ação humana não basta ser ética em si mesma, não basta ser correta em si mesma. É preciso que ela tenha sido antes uma intenção ética e correta. Portanto, a ação ética em Kant não é uma ação consequencialista, não é uma ação do consequencialismo. Um indivíduo consequencialista pensa, ao agir bem, nas consequências boas ou ruins, positivas ou negativas que podem vir do seu ato. Portanto, o indivíduo consequencialista pensa na consequência má, na punição, e com medo da punição. É ético, apenas com medo da punição. Esse mesmo indivíduo age também de modo ético, buscando a recompensa, buscando ser reconhecido, buscando receber presentes. Mas ele não age ético, se não tivesse a certeza de receber presentes e de ser reconhecido, não agiria eticamente. O indivíduo consequencialista, portanto, age corretamente, age bem, esperando recompensa ou esperando se safar de uma punição. A ética kantiana é a ética da solidão, é a ética do indivíduo que faz o correto pelo fazer correto. É a ética do indivíduo que age corretamente pela ação correta. É a ética do indivíduo que não precisa de ninguém que o iniba, que o ameace de punição, mas também de ninguém que bata nos seus ombros, dê um tapinha nos seus ombros ou bata palmas para ele, oferecendo-lhe reconhecimento. É a ética de quem age corretamente na presença de todos ou na presença de ninguém. É a ética de quem age bem pelo agir bem. Nesse sentido, um motorista que dirige numa autoestrada sinalizada e sabe que a velocidade máxima é de 100 km, se esse indivíduo dirige abaixo dos 100 km ou dirige a 100 km, com medo de um possível radar, com medo de uma possível abordagem policial, esse indivíduo, para Kant, não é ético, pois na medida em que ele tiver a certeza de que nessa autoestrada não existe radar, não existe polícia, não existe nenhuma fiscalização, ele dirigirá a 110, 120, 150 km, colocando a sua vida e a vida de outros em risco. Pensemos então no brasileiro e no Brasil. O Brasil tem por ano aproximadamente 50 mil mortes no trânsito. 50 mil mortes. Números de muitos países que já passaram e passam por guerra civil. Portanto, podemos concluir que o brasileiro, nessa esfera de atuação social, no trânsito, age muitas vezes por medo, pensando em evitar uma consequência negativa, a multa. E os governos sabem disso, os legislativos sabem disso, tanto é que quando querem coibir alguma infração de trânsito, aumentam a multa, aumentam o peso financeiro da punição, pois só assim o brasileiro será coibido, será parado e orientado a agir eticamente no trânsito. Esse mesmo motorista brasileiro típico que age com medo da multa, que age com medo do radar, sozinho, sem a percepção de que haja alguma fiscalização à sua volta, esse motorista brasileiro agirá de modo oposto, agirá a colocar a vida do outro em risco. Portanto, o único caminho para que tenhamos menos mortes no trânsito, para que tenhamos um brasileiro que age de modo mais ético, é a educação. É a educação que elucida uma coisa muito clara. A partir do momento em que você não percebe o outro,
dentro do altruísmo. A partir do momento em que você não coloca a razão, a vontade racional, controlando os seus próprios desejos, os seus próprios impulsos, você age de modo egoísta, de modo a não respeitar o outro e de modo a não respeitar um imperativo categórico muito importante para Kant. Haja como se cada ação sua pudesse ser tomada como regra universal. Portanto, é a partir da educação, é a partir da razão, do esclarecimento, que um motorista pensará o seguinte: se eu ultrapassar a velocidade, se eu beber, se eu cometer uma série de infrações, poderei concluir que se isso for repetido por todos, haverá possibilidade de uma existência civilizada, correta e ética? Não. O que são hoje 50 mil mortes serão 500 mil,